Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo certo? Eu me chamo Wellington Rodrigo, mais conhecido como Negão. Eu sou criador aí da Custom School, que é uma escola de customização. Tive a honra aí, né, a grande honraria de poder estar participando desse curso aqui com o nosso grande parceiro, como eu sempre chamo ele na brincadeira de The Lion, né, o mestre De Leon, me convidou para fazer para vocês aí uma aula de elétrica, sobre elétrica do nosso sistema de suspensão a ar, né? Então, primeiramente, o seguinte, pessoal, eu sempre trago isso para todo mundo que é parceiro meu, aluno, etc., sobre o pensamento a longo prazo, né? A gente que somos instaladores, que mexemos aí com adaptação, a gente tem que ter sempre esse pensamento a longo prazo. Evidentemente que tem um pensamento a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Porém, o longo prazo sempre vence. É sempre com essa mentalidade que a gente tem que iniciar aí qualquer projeto, seja elétrica, seja pneumática, seja um 00 no carro, enfim, qualquer projeto, pensamento a longo prazo. Isso é muito importante aí para a nossa jornada dentro desse mercado da customização automotiva. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui a nossa aula apresentando aqui os componentes básicos da nossa elétrica da suspensão a ar, beleza? Imagino aqui que todo mundo saiba o que é cada componente. Eu vou me ater aqui a alguns detalhes técnicos básicos aí de cada componente, já também algumas pequenas dicas de manutenção junto com essa apresentação dos componentes. Show? Logo após a apresentação, a gente vai partir para o esquema elétrico de relé, pressostato, a parte de compressor, depois um sistema elétrico básico aqui do bloco, que não tem muito segredo, algumas dicas aí legais que eu fui aprendendo aí durante o meu tempo, minha jornada nesse mercado. E é isso. Vamos lá então, pessoal. Então, galera, vamos iniciar aqui pelo nosso amigo aqui, compressor. Trouxe aqui um dos queridinhos do mercado hein, em relação a custo-benefício. Não puxo sardinha para marca alguma. Sempre trago o que cada marca tem de melhor. Né? Então, hoje, a HKI não tem como discutir que é o melhor custo-benefício, ou seja, preço pelo que te entrega é melhor. Evidentemente, o mercado tem compressores melhor, como por exemplo o Vier ou o Wire Zenith, etc. Mas para os projetos que a gente vem montando, a HKI vem tendo um bom resultado. Então, compressor, pessoal, basicamente o que ele é? Ele é composto aqui por um motor elétrico, né, com induzido, porta-escova, um motor elétrico comum, certo? E aqui a gente tem a parte mecânica pneumática dele, que é a parte aqui dos rolamentos, do pistãozinho, da bielinha e toda a parte aqui do cabeçote, né, que forma a parte pneumática dele. Basicamente, pessoal, o motor elétrico vai girar. Aqui tem um excêntrico, né, uma bielinha, junto com um virabrequim, que faz esse pistão subir e descer. Através de duas palhetas aqui, que é uma palheta do cabeçote e uma palheta do compressor, ele capta a ar aqui de fora e joga o ar aqui para o cilindro, para o teu reservatório. Beleza? A ligação dele é super simples, super básica. Temos aqui um positivo e um negativo. É simples assim, não tem como errar, né? Então, negativo a gente vai aterrar na lata, etc. E positivo vamos ligar aí no nosso relé que está vindo com o geral lá da frente. Show? Basicamente isso. Aproveitando aqui, como eu falei para vocês, que eu vou trazer algumas dicas de manutenção básica, aqui bem rápida, em relação aos componentes, é o seguinte, aqui a gente tem a válvula de retenção, certo? Todos imaginam que devem saber para que serve, é uma válvula unidirecional, ou seja, o ar que sai do compressor vai para o teu cilindro, não volta, né? Essa válvula não deixa voltar para esse ar não pesar aqui em cima e formar um calço pneumático na cabeça do teu pistão, né? Então a válvula tem essa função, não deixar o ar do cilindro voltar. Quando essa válvula está danificada, esse ar volta, certo? Formando o tal calço pneumático, como mencionei, e esse calço pneumático vai fazer o quê? Vai forçar a partida, dando vários problemas, como por exemplo, queima de fusível, aquecimento do fio, e aí a longo prazo até o teu problema maior aqui no motor do teu compressor. Então, pessoal, dando continuidade ali ao compressor, aqui estamos com os componentes aí que fazem a ligação do mesmo, a ligação do compressor, né? Que são eles aqui, o nosso relé, pressostato, porta fusível e uma chavezinha gangorra, pode ser uma tic-tac, a chave que for, liga e desliga. Lembrando, a chave aqui é uma chave de baixa corrente, tá? Ou seja, baixa amperagem. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, pessoal? A gente tem aqui o nosso porta fusível, eu gosto de usar esse modelo aqui, que é um modelo montado, né? Aquele modelo que tu pode desmontar ele, ou seja, tu vai sair com o teu cabinho ali da bateria ligado aqui estanhado, né? Amassado e estanhado, e depois tu vai sair com o teu cabinho flexível aqui da frente, até lá atrás do teu porta-mala, sem nenhuma emenda. Então isso aqui é muito importante, é muito bom esse tipo de porta fusível, certo? Fusível, pessoal, sempre presto muita atenção quando vou comprar, para ver aqui a grossura do filamento, tá? Eu sempre tento pegar, não vou muito pelo preço, sempre tento pegar
isso na cidade mesmo para poder estar vendo o produto. Na internet tem bem mais barato, mas existe muito aí incidência de fusíveis falsificados, fusíveis piratas, que isso não rompe, tá? Então sempre tento me ater nesse detalhe. Eu uso 40 ou 50 amperes, tá, pessoal? Tanto faz para mim, ou 40 ou 50. Depois, no decorrer aqui, quando eu acabar a explicação dos componentes, a gente vai falar um pouco sobre esse negócio de amperagem, para vocês pegarem bem a visão desse detalhe aí. Show? Então eu uso 40 ou 50, eu prefiro um pouquinho mais de 50, porque aqui na região o pessoal tem muito som automotivo em carro, então tem muita aí variação de corrente na bateria em função do som, etc. Então gosto de usar um pouco mais forte para ele, como é que eu vou dizer, corrigir essa parte aí dessa variação de bateria que tem. Então 40 ou 50, tudo certinho. E aí a chavezinha ali que eu falei para vocês, né? Chavezinha liga e desliga, que ela faz aí o acionamento do relé. Essa chavezinha ela trabalha diretamente em conjunto com o nosso pressostato, tá, galera? O pressostato não é novidade para ninguém também, é um interruptor que trabalha com pressão, né? Um interruptor que quando tem pressão aqui dentro tem uma mola e uma esfera, ele empurra para dentro, desliga, né? No caso ele interrompe aqui esses dois conectores. E quando não tem a pressão suficiente, né? Quando está aí abaixo de 120, que é quando ele liga o compressor, no caso esse cebolinha, ele vai fazendo nova ponte aqui, criando, né, uma união entre esses dois terminais. Nada muda, tá, pessoal, do industrial, tá? Nada muda do industrial. O industrial funciona da mesma maneira, a única diferença é que o industrial é um pouco mais robusto, certo? E também ele tem regulagem de pressão. Você pode regular a pressão, tendo uma variação de pressão conforme você quiser. Um detalhe que eu sempre falo, pessoal, é o seguinte, né? O pessoal sempre pergunta, tá, Wellington, qual que é melhor, cara? Qual que é melhor, o cebolinha ou o industrial? Qual que você recomenda usar? Pessoal, é de projeto para projeto. Tem projetos que eu prefiro usar cebolinha, em questão de espaço, em questão de estética. Tem projetos que o industrial é necessário porque é um carro pesado, precisa de um pouco mais de pressão de ar dentro do cilindro, precisa de uma pressão personalizada dentro do cilindro. Tem muita questão aí de projeto. Me perguntam sempre o seguinte, tá, Wellington, mas esse projeto de cebolinha dá muito problema, não tem problema de queimar? Tem problema de queimar, se você fazer a ligação errada. Muitas pessoas passam por aqui pelo pressostato o positivo do compressor. Pega o compressor, liga aqui e aqui liga um outro positivo, passando toda a corrente mais forte, todo o impacto que o compressor causa aí dentro do sistema, dentro do pressostato. A gente faz aqui com o sinal do relé, que vocês vão ver daqui a pouquinho como é que é a nossa ligação elétrica aí. Show de bola, então, recapitulando aqui rapidamente, relé, pressostato, porta fusível e chavezinha gangorra, tic-tac aí, que é uma liga e desliga. Show? Pessoal, dando continuidade aqui ao nosso sistema elétrico, a gente tem aqui a parte de cabeamento, no caso o nosso cabo flexível, a parte aqui de conectores ou terminais, né? Depende de como o pessoal fala, depende da região e muda. Eu gosto de usar esse industrial aqui, tá, pessoal? Esse industrial aqui, tanto os olhares para ligar, fazer aterramento, ligar na bateria, quanto aí macho e fêmea, no caso feminha, para ligar em relé, etc. E um machinho eu gosto de ter porque às vezes precisa fazer uma emendinha que eu digo assim, você montou lá no porta-malas do carro um fundinho falso, com todos os componentes, você não quer deixar aqueles fios inteiriços, quer que os fios tenham conectores, então você pode fazer esse tipo de emenda aqui para uma futura manutenção. Lembra lá do pensamento a longo prazo? Então isso entra no caso. Chega com a fiação lá da frente, deixa ali na espera um machinho e pode ter um feminho no porta-mala que tu vai lá, depois desconecta, pode fazer manutenção, depois conecta tudo novamente, fica bem mais fácil aí para manutenção futura, né? Então aqui eu trouxe os três principais tipos, né, de terminais, né, que é o terminal olhar, terminal macho e terminal fêmea aí, dentro da linha industrial, para a gente poder fazer a ligação da suspensão. Uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos, etc., que é um negócio bem interessante, que é a questão do tempo, né? A gente hoje trabalha, nós somos vendedores de tempo, né? A gente trabalha contra o tempo. E quanto mais rápido a gente conseguir executar um projeto, porém, olha só que interessante, pessoal, porém com a mesma qualidade, certo? Velocidade e qualidade. Dá para fazer os dois juntos? Até um limite dá, pessoal. Dá sim. Porque primeiro você aprende, certo? Aí você aprende bem, você faz aquilo com excelência e depois você treina para você ser mais rápido na excelência que você vem fazendo. Agora voltando aqui ao assunto, quando a gente consegue pegar e entregar um veículo com a mesma qualidade, porém em menos tempo, a gente está aumentando o nosso lucro. Sempre é bom ter esse pensamento, essa mentalidade. Então, com isso a gente começa a adquirir ferramentas e alguns hábitos que nos ajudam a agilizar esse processo. E esse aqui é um alicate que eu utilizo junto com esses terminais, que é um alicate climpador, né? Ou seja, eu coloco o terminal aqui no alicate, dessa maneira, certo? Eu desencapo o fio, né? E coloco o meu fio aqui no terminal e
faço o clipe, né, desse terminal com o alicate. Dessa maneira, pessoal, eu não preciso estanhar, não preciso me incomodar com nada. Desencapei o fio, coloquei aqui, crimpei ele, tudo certo, eu posso puxar, fica tudo certinho. Então, esse alicate aqui é bem interessante, bem essencial aí para a gente ter uma boa elétrica dentro da suspensão. Até vou fazer uma demonstração daqui a pouquinho para vocês como é que funciona a crimpagem dele. Mas antes disso, vamos falar aqui um pouco do cabeamento, tá, pessoal? Questão de cabeamento aqui, a gente trabalha aí com 3 tipos de cabeamento. Então vamos lá, quais são eles? Cabo flexível 6 milímetros, certo? Esse aqui ele alimenta nosso compressor. Então esse cabo aqui que é o principal, né, que vai vir após aquele fusível Max que eu mostrei anteriormente para vocês. Lembrando, tá, galera, que eu utilizo um cabo para cada compressor e um porta-fusível para cada compressor. Se você tiver ali 2 compressores, você vai ter 2 linhas de cabo desse e também 2 porta-fusível, linhas distintas, 2 relés, tudo duplo quando você tem 2 compressores, com exceção do pressostato. Quando a gente chegar no sistema elétrico, vocês vão entender onde eu quero chegar, vou fazer um desenho para vocês, vai ficar bem massa ali, beleza? Então, essa questão aqui do cabeamento, eu utilizo um para cada compressor, seguido ali daquele porta-fusível Max, cabo flexível 6 milímetros, beleza? Depois aqui a gente tem aqui cabo flexível de 1,5, pessoal, cabo flexível de 1,5, que é o que alimenta a nossa central ou o nosso bloco de válvulas. Vamos chegar neles daqui a pouquinho já, beleza? Então esse cabo flexível faz essa alimentação aí dos dois, ou de um ou de outro, cabo flexível 1,5, certo? E aqui a gente tem um cabo aqui flexível de 1 milímetro ou 0,75, tudo depende da região de vocês. Aqui na minha região é difícil de deixar cabo 0,75, então eu estou usando 1 milímetro agora. A coloração vocês podem escolher como quiser, tá? Essa aqui é a coloração do padrão que eu uso vermelho para os positivos, né? Uso verde, que é o que eu vou explicar agora, e uso preto para o aterramento. Então vamos voltar aqui ao foco. Cabo flexível 1 milímetro ou 0,75, que seria o sinal do nosso relé. Esse cabinho aqui é o cabinho que vai ligado naquela chavezinha gangorra que eu mostrei, que passa pelo pressostato e chega no nosso relé. Eu gosto de apelidar ele de remote da nossa suspensão, ele que faz aí o acionamento e acionamento do relé para ele poder ligar ou não o compressor, beleza? Então, basicamente, os cabos que a gente tem são esses aqui na nossa suspensão. Agora eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como é que faz aqui a crimpagem, né, do terminal no cabeamento. Então, vocês já vão ter aqui a noção de como funciona. Eu vou escolher aqui esse terminalzinho aqui fêmea, que é o terminalzinho que engataria no relé ali, né? Alicatezinho de corte aqui para a gente desencapar um pouquinho o fio. Desencapei aqui o fio, certo? Dou aquela dobradinha básica nele para ele ficar juntinho. Pego o meu terminal ali, conecto o meu terminal aqui no cabo. Aí eu observo ver se ele passou um pouquinho, normal, né? Passar um pouquinho ali do terminal, ó. O cabinho passou um pouquinho ali, coisa de milímetros, show de bola. E aí com isso, pessoal, eu pego o nosso alicate crimpador. Esse alicate ele tem 2 posições, vocês vão notar ali no close do vídeo, ó. Esse lado dele aqui, ele é arredondado, tá vendo? Arredondado ali, e esse lado dele é um pouco mais achatado. Esse lado achatado é o lado de fora, o lado arredondado é o lado de dentro. Dentro do que? Do fio. Então, o lado arredondado fica para a direção ao fio e o lado achatado fica daquele lado ali de fora do terminal. Então, eu faço força aqui, crimpo ele uma vez, crimpo ele a segunda numa janela um pouco menor, um pouco mais de força. Nesse cabo grosso, que é o cabo de 6 milímetros, essas 2 crimpagens já basta. Se for um cabo mais fino, você pode usar até a terceira janela aqui do alicate para crimpar um pouco melhor. Está crimpado, ó, fazendo força e não desconecta. Vocês podem ver ali, ó, no close do vídeo que está na mesma posição que eu deixei inicialmente. Alguns milímetros de cabo para fora. Prensou, está prensado e já é, pessoal. Muito bom, muito rápido. Vocês viram que eu demorei pouquíssimo tempo, sem contar o acabamento, né? Que daqui depois você pode ainda colocar um termocolível por cima, dando um acabamentozinho mais top aqui para o teu serviço. Sem contar isso tudo ainda, né? Fica bem melhor. Um outro detalhe que eu gosto de falar desse terminal é o material dele. Vocês podem ver, né, quando vocês tiverem a oportunidade de pegar ele na mão, que ele não é fraco que nem aqueles latão normal automotivo. Ele é um pouco mais forte, um pouco mais grosso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. E aí, galera, por último e não menos importante aqui, a elétrica aqui do bloco e gerenciador ou controle à distância, beleza? Então iniciar aqui também pelo porta-fusível e pelo fusível. Uso um fusívelzinho de 10 A, bem fraquinho. A corrente aqui é muito baixa nesse sistema, tá, pessoal? Então não precisa ser um fusível mais forte do que isso. E aqui a gente usa um porta-fusível pequeno, normal na realidade, né?
Infelizmente, não encontrei ainda porta fusível desse modelo aqui, certo? Que seja montável igual o que eu mostrei anteriormente dos compressores. Porém, como a corrente é baixa, a gente faz aqui, corta, crimpa um terminal aqui juntamente, o terminal olhar para ligar na bateria, e a outra parte a gente estanha certinho, isola aí com termocolível, fio isolante, como você achar melhor. Então você faz estanhadinho certinho, enrola e emenda esse aqui com aquele fio 1,5 que eu mostrei anteriormente no vídeo, que é o fio que alimenta aí bloco, central ou gerenciador, correto? Aqui a gente tem um controle simples JFA, certo? É o que eu tinha em estoque, uso tanto JFA quanto DVR, tá pessoal? Não tenho preferência assim grande por marca. E aqui a gente tem um gerenciador, esse aqui é um gerenciador da iMonster, até por sinal esse aqui é do meu carro, vou montar esse carro logo em breve. E é um gerenciador como um Castor ou como também um da iSystem da T-Bone, então também não puxo sardinha para nenhum gerenciador. Cada lojista, cada mecânico, cada instalador, cada cliente também tem preferência por sua marca, certo? Dando uma ênfase aqui agora na parte de controle e gerenciador, pessoal, não vou trazer para vocês assim a ligação ali de fio por fio, porque isso é responsabilidade de cada fabricante, mandar um manual técnico ou ter esse manual disponível na internet para te poder fazer a emenda, a ligação dos fios. Geralmente é vindo tudo plug and play quando você opta por uma marca só, mas como no meu caso que eu monto muito sob medida, eu tenho que acabar tendo um manual para poder fazer essa ligação. Então, o JFA vem o manual na caixa, DVR também, a SR Monster também, a T-Bone te manda o manual via PDF, Castor faz um tempo que eu não compro, mas acredito que também deva mandar o manual para te poder fazer a ligação. Então, o que nos vai importar aqui no gerenciador ou no controle é o prós, o positivo e o negativo. Simples assim. Positivo é o que vai vir lá da frente da bateria, certo? Passando aqui pelo porta fusível e fusível. E negativo você fazer um aterramento ali distinto em qualquer parte da latoria do carro lá atrás, como ficar fácil para o seu projeto e também dentro de uma possível não furo e etc. no carro do cliente. Você tenta achar algum parafuso, algum detalhe que já tenha pronto, que tenha apenas que limpar e fazer o aterramento junto com o terminal olhar, beleza? Já o nosso bloco de válvulas, galera, o bloco de válvulas nosso também tem aqui esse que vem com conector, no caso esse aqui é da iMonster, conecta ali, é plug and play, mas vem alguns que vem desligado, certo? Um detalhe que eu acabei esquecendo de mencionar aqui sobre o gerenciador, e vale a pena falar sobre o bloco de válvula, é o seguinte, galera, o nosso gerenciador central, todos do nosso mercado nacional que a gente trabalha, eles nos devolvem para o bloco um pulso negativo, gravem bem isso, tá? Eles nos devolvem para o bloco um pulso negativo. Uma função, por exemplo, levantar a frente. Ele vai fazer o quê? Vai mandar um pulso negativo para as duas válvulas que compõem a frente, que vai levantar o teu carro. Show? Então, só para mesmo a gente pontuar isso aqui, fazendo adendo na parte aqui de gerenciador ou controle. Agora, voltando ao bloco, galera. O bloco de válvula, certo? Eu vou fazer uma explicação bem breve aqui das bobinas dele. É necessário para a gente contextualizar toda a explicação que vai vir adiante. Um bloco de válvula é um conjunto de válvulas, certo? Onde a gente tem aqui válvulas que enchem e válvulas que esvaziam, certo? Por que eu sei que essas de cima são as válvulas que enchem? Porque elas estão retas, elas estão em paralelo com a minha entrada de ar, que é o que vem do meu cilindro, o ar que está aqui em stand-by aguardando alguma coisa. Então, a partir do momento que eu alimentar qualquer dessas bobinas aqui de cima, ela vai mandar ar para alguma dessas rodas. Se eu alimentar duas juntas, vai mandar ar para duas rodas dianteiras, por exemplo, ou as duas traseiras, certo? Já as de baixo são as bobinas que esvaziam, né? Estão opostas aqui à minha entrada do cilindro e também elas estão aqui no buraquinho que sai o ar, né? Na exaustão, digamos assim. Então, sabendo que eu tenho aqui 4 válvulas que enchem e 4 válvulas que esvaziam, eu já imagino então que temos aqui uma dupla de válvulas por roda, uma que enche por roda e uma que esvazia por roda, certo? Então, uma ligação muito simples aí de um controle de 4 canais é ligar um jump, né? São ligadas em jumps, no caso elas vão ligar simultaneamente as duas válvulas que enchem um eixo, seja eixo dianteiro ou eixo traseiro, ou vão esvaziar simultaneamente duas válvulas que esvaziam um eixo, seja dianteiro ou traseiro. Diferentemente de um controle, um gerenciador que tenha 8 canais. Aí você vai ligar bobina por bobina e você vai ter umas funções individuais. Quero levantar apenas a roda dianteira esquerda, que seria essa aqui, por exemplo. Quero baixar apenas a roda dianteira esquerda, que seria essa aqui. Todos eles devolvendo um pulso negativo para o bloco. Falando em pulso negativo para o bloco, já vem em mente que então esse bloco tem que ficar normalmente alimentado com 12 volts, passando ali pelo porta-fusível, certo? E o nosso fusível, lá atrás no finalzinho, quando você estiver chegando no seu bloco, você vai ter que fazer um fio vindo para o bloco para alimentar todas as 8 bobinas e um fio
para a central, caso você não tenha um sistema plug and play, como um T-Bão iSystem, como um Castor Rádio, como esse Monster, que é plug and play, então você vai ligar apenas negativo e positivo. Caso você não tenha, você tenha que montar, você vai ter que ter a ciência, você vai ter que fazer um jumpzinho entre gerenciador ou controle e bloco para você poder estar alimentando com 12 volts todas as bobinas. Todas elas vão ficar em stand-by, aguardando aí uma função do teu controle, gerenciador, ou ainda se você optar ainda por comando interno. Muita gente faz com comando interno ali, com botão de acionamento, botão de vida elétrica e etc. Beleza? Pessoal, a questão aqui dos componentes, eu creio que a gente fez uma varredura geral, a gente entendeu aí o funcionamento básico de cada componente, certo? Agora a gente vai chegar aí na instalação mesmo de fato de todos os componentes para a gente poder entender como funciona o nosso padrão de instalação, beleza? Teve ainda um detalhezinho que a gente vai passar para vocês com mais evidência, que é a questão do relé, né? Como é que é o funcionamento do relé e tal, para depois a gente conseguir fazer a parte técnica, a parte de instalação aqui da nossa suspensão. Show de... Fala galera, beleza? Voltamos aqui e viemos agora com o nosso amigo relé, né? Vocês viram que eu falei um pouco dele, porque relé aí é um negócio que a gente tem que falar com muita atenção, então eu vou explicar para vocês agora o que é um relé, tecnicamente falando, e depois como é que é a ligação dele, independente se for para suspensão ar ou para qualquer tipo de componente eletrônico aí. Show de bola? Então galera, esse aqui é um relé, o nome dele mais técnico seria assim, interruptor eletromecânico. Muito doido, né? Eletromecânico. Por que eletromecânico, pessoal? Porque elétrico, você já sabe, né? Ele tem aqui terminais elétricos, e dentro dele ele trabalha aí com uma bobina muito parecida com a bobina do nosso bloco de válvula, certo? E um sistema tipo uma pinça, a grosso modo vocês entenderem. Então quando ele alimenta esse relé, que essa bobina alimenta, gera um campo eletromagnético dele e faz essa pinça encostar uma na outra, fazendo assim o acionamento aí do nosso compressor, do nosso farol de milha, independente do que for dentro de um carro. O mais interessante, pessoal, que a gente sabe que os carros aí tem uma caixa de fusível, e nessa caixa de fusível tem vários relés que ligam aí inúmeros componentes eletrônicos dentro de um carro, limpador de para-brisa, pisca, que é o tipo de relé, bomba de combustível e assim por diante. Então a gente tem aí basicamente no carro todos os sistemas eletrônicos dele ligados através de relés, né, que são acionados através de um campo, né, positivo e negativo, formando esse campo eletromagnético e fazendo a união aí de dois fios, simbologicamente falando, que vai fazer a ligação do nosso sistema. Então agora eu vou botar aqui o foco da câmera aqui em cima para vocês do relé e vou explicar aqui o que cada terminal desse faz para vocês pegarem bem a visão. E estamos aqui com o nosso relé, aqui no caso um relé de 40 amperes. Vale muito a pena também salientar sobre essa diferença de amperagem, né? A gente fica naquela dúvida assim, né? Tá, 40 amperes no relé e aí o nosso fusível tem quantos amperes? Os dois têm que se comunicar, como é que funciona isso? O que faz cada um? Então, pessoal, vou explicar aqui de cara já essa diferença aí de amperagem do nosso relé para a amperagem do nosso fusível. Show de bola? Basicamente, a diferença é o seguinte: a amperagem do fusível é a amperagem que ele tem de capacidade até ele interromper aqui o filamento e proteger o nosso sistema. Essa aqui é a função do fusível e essa aqui é a função da amperagem do fusível. Deu pico que ultrapassou 50 amperes, ele vai interromper aqui o sistema e, logicamente, desligar aí, protegendo o nosso sistema do carro, protegendo o carro até contra um incêndio ou algo pior. Beleza? Já a amperagem do relé é a capacidade que essa contactora, essa pinça que eu falei anteriormente, tem de manter algo ligado sem que o relé derreta, sem que o relé estrague, né? Então, basicamente isso é a capacidade que todo esse conjunto que tem, inclusive de terminais, etc., tem, que aguenta, no caso 40 amperes de pico. Nosso compressor de suspensão ar aí, ele enchendo o cilindro dele cheio, ali perto de 160, 170 PSI, eu já fiz a medição, e ele trabalha aí com no máximo 21 amperes numa condição normal de uso, né? Condição normal de uso é o que? Não foi usado várias vezes, sem repetição, aquela coisa assim, uma condição normal, né? Enchendo o compressor de 0 até 160, 170 PSI. Ou seja, a gente tem aqui relé sobrando e também temos aqui fusível sobrando. Realmente vai queimar numa variação de tensão, num pico de energia e assim por diante. Beleza? Então agora, pessoal, esqueça um pouco aí a questão da suspensão, certo? A gente vai falar agora aqui do relé de um modo geral, a ligação dele de um modo geral. Beleza? E depois a gente vai aplicar essa ligação de um modo geral na suspensão a ar. Show?
Então aqui a gente tem aqui embaixo, pessoal, pino 30, certo? Esse pino 30, galera, é o pino que vem lá da frente, que alimenta o nosso sistema. É o que vai vir lá do porta-fusível grande, aquele fio 6mm, vai vir aqui com um terminal e vai conectar aqui no pino 30. Aqui em cima a gente tem o pino 87, aqui vem o nosso compressor ou o nosso dispositivo eletrônico, farol de milha e assim por diante, né? Então vocês já entenderam que aqui vem a alimentação e aqui vem o nosso componente eletrônico. Quando o relé acontece ali a tal da pinça, né, do campo eletromagnético, é como se ele pegasse esse fio e emendasse com esse fio, isso aqui tornasse um só. Show? Daí tudo certo, imagino que vocês entenderam que aqui é o que faz ligar o nosso componente eletrônico. E nas laterais aqui do relé, a gente tem aqui o nosso sinal do relé, certo? Que é alimentado com um positivo e negativo. Temos aqui o pino 85 e aqui o pino 86, certo? Você pode colocar o positivo aqui ou o positivo aqui, tanto faz, mas no manual vem 86 positivo e 85 negativo. Mas tanto faz que isso é uma bobina, assim como um bloco de válvula, não tem polaridade. Show? Então, uma vez que você alimenta aqui com positivo e negativo nesses pinos laterais, aí forma o campo eletromagnético e vai fazer com que a pinça ligue, ou seja, que o interruptor acione e ligue aqui o 30 com 87, acionando o nosso farol de milha, o nosso compressor e assim por diante. Então é um sistema bem básico, bem fácil a ligação. Alimentação positivo e negativo vai unir aqui esses dois pinos ligando o nosso componente. Show de bola? Então pessoal, voltando aqui, fazer uma resenha com vocês bem breve, né? Sobre uma parada assim que eu gosto muito de salientar para todo mundo que eu acabo passando esse conhecimento de elétrica, né? A elétrica, uma vez que você aprende, ela vai ser igual em todos os carros. Evidentemente, cada carro tem seu desafio, o local de passar fio, tudo isso são desafios que cada carro traz junto, né, para a gente fazer. Mas o sistema elétrico, a ligação, o diagrama elétrico vai ser igual tanto para um Fusca quanto para uma BMW, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz a ligação elétrica, beleza? Fazendo ainda um adendo muito importante que é o seguinte, eu não utilizo o pós-chave, eu faço minha ligação sem o pós-chave. O pós-chave, para quem não sabe, é aquele negócio, né? Você ligou a chave, a meia chave ali, ele vai mandar um pulso para o relé e vai acabar ligando o teu compressor somente com o carro ligado ou a chave virada. Eu faço sem o pós-chave, pois eu prefiro fazer algo que seja totalmente autônomo ao carro, que eu não dependa do carro para nada, apenas a bateria do carro. Então eu não dependo ali de pós-chave, não dependo de como o comutador está funcionando, não dependo de nada. O meu compressor vai ligar com o carro estando ligado ou não. Por isso que eu saliento muito o uso da chavezinha que eu mostrei ali, que a gente vai ligar ela daqui a pouco aqui no nosso diagrama, para vocês verem como é que é o nosso sistema elétrico. Show? Uma outra coisa também que eu vou disponibilizar para vocês, né, que é um bônus que eu estou dando para vocês, que vai ser um PDF, né, explicando basicamente tudo que eu trouxe para vocês aqui agora, tudo em PDF, para vocês imprimir e ter isso como uma cola, né, junto com vocês e na oficina de vocês. Beleza? Vou passar para o mestre De Leon, ele vai anexar junto a esse módulo aqui, esse PDF para vocês poderem ter isso como um manual e ter sempre como consultar na hora que precisar. Beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Vamos agora para a parte aqui de elétrica, explicar aqui realmente como é que liga cada coisa. Vou fazer caneta na mão, papel, fazer uns desenhos muito doidos aqui, vocês pegar a visão. E em dúvida, se vocês tiverem aí, vocês podem entrar em contato e assim por diante. E não esqueçam de olhar o PDF ali, beleza? Bora lá. Então, galera, começar aqui pelo nosso sistema de bloco, gerenciador ou central, certo? E o porta-fusível dele. Então aqui bem simples, tá, pessoal? Ligou lá na frente na bateria lá o porta-fusível com fusível, terminalzinho olhar, né? Evidentemente você vai unir todos os porta-fusíveis que tiver, seja de um compressor ou de dois. Terminalzinho olhar na bateria e o outro fio você vai emendar ali com o fio de cabinho 1,5, que vai até lá atrás do porta-mala e vai ligar o que? A tua central ou gerenciador e teu bloco. Ela vai alimentar isso. Um fio inteiro, sem interrupções, até lá atrás. Basicamente isso, né? Todos eles protegidos aí com um fusível de 10 amperes. No PDF que eu vou mandar para vocês, vai ter mais alguns esquemas elétricos ali, de 8 canal, etc. Então, fique à vontade, dúvidas, só chamar a gente ali, beleza? Então, galera, é o seguinte, agora a gente está aqui com a nossa linha do compressor, certo? Composta aqui pelo nosso fusível Max, nossa chavezinha gangorra, tic-tac, como quiser, pressostato, pode ser cebolinha industrial, relé e compressor. Vou explicar aqui a grosso modo como funciona, depois vim aqui com papel e uma caneta e vou desenhar para vocês também. Show de bola? Então vamos lá. Primeiramente a gente tem aqui o nosso fusível, porta-fusível, mesmo esquema, ligado na bateria, bem curtinho o fio, e um fio que vai ligar até no nosso pino 30 do relé,
que é a alimentação do nosso sistema. Beleza? Aqui tem um detalhezinho, tá, pessoal? Quando a gente vai ligar aqui esse fio grosso, no caso que é o fio 6mm, né? Esse fio aqui no nosso pino 30 do relé, a gente tem que fazer um jumperzinho, pegar no próprio terminal, colocar um fiozinho fino e ligar aqui direto no pino 86, ou seja, vai ter um positivo alimentando o pino 30 e vai ter um jumperzinho alimentando aqui o pino 86. Show? Até aí vocês pegaram a visão, né? Então, passou pelo porta-fusível, chegou no relé, alimentou o 30 e vai ter uma pontezinha de um fio fino, pode ser aquele mesmo fio que você vai usar ali, 1mm ou 0,75, para você alimentar o relé juntamente, para aguardar somente um sinal de terra no outro pino oposto, né? Como eu falei para vocês. Alimentando os dois pinos laterais aqui do relé positivo e negativo, a gente vai unir, né? Fazendo com que a pinça conecte e mande energia para o nosso compressor, ok? Então, repetindo aqui para vocês, saiu do porta-fusível, o fio 6mm vai vir até o pino 30 e aqui vai ter um jumpzinho ligando no 86. Show de bola? Agora vamos aqui para a nossa chavezinha e o nosso pressostato. Chavezinha aqui é uma chave bipolar, então ela tem duas perninhas. Uma perninha dela vai ser aterrada, pessoal, no painel do carro, você pode achar um ponto de aterramento, certo? E a outra perninha dela vai ser lá da frente do carro e vai ligar em uma das pernas do pressostato, certo? Então você vai ter aqui uma chave que está aterrada, beleza? Vindo um fio até uma das pernas do pressostato. A outra perna do pressostato vai ligada aonde, pessoal? No pino do relé que sobrou, né? Porque a gente falou que o relé tem compressor, tem o fio grosso que vem da frente, que é o nosso pino 30, o cabo 6mm, tem um jumpzinho positivo para o pino 86, sobrou 35, que vai vir o quê? Diretamente aqui de uma das pernas do pressostato, certo? Vou explicar como é que é a lógica de funcionamento, depois a gente vem com papel, redesenha tudo para vocês e vocês vão conseguir fixar bem a informação. Então vamos lá, a gente tem aqui um porta-fusível, um fusível que está vindo da bateria diretamente com 12 volts, até lá atrás alimentando aqui o nosso relé, certo? No pino 30. Então ele pode estar no pino 30 e o jumperzinho ligado no pino 36, lembrando que pode ser esse jumperzinho feito com um fio fininho, tá? Então aqui a gente tem o nosso compressor que está aqui em stand-by, entre aspas, né, esperando alguma coisa, e temos aqui o nosso pino 85 que está vindo dessa outra linhazinha aqui de fio fino que vem entre aterramento do painel, botão, pressostato e chegando no relé. Esse relé aqui agora ele está guardando o que, pessoal? Quero que vocês pensem aí durante 3 segundos aí. O que esse relé está guardando? Se tem aqui positivo direto da bateria, tem um jumperzinho com positivo direto também, tá o compressor aqui stand-by. Falta o que aqui nesse pino? Falta terra, somente terra. Quando eu coloco a terra aqui nesse pino, vai ligar o nosso compressor. E como é que o terra chega aqui nesse pino? Está aterrado no painel do carro, esqueça um pouco isso aqui, tá? Está aterrado no painel do carro aqui nossa chavezinha, ligamos a chavezinha, veio aqui o fiozinho, chegou no pressostato. Opa, cilindro está vazio, então ele uniu aqui os dois, vai vir outro fiozinho aqui no pressostato e vai ter terra aqui. Cilindro encheu, interrompeu aqui, cortou terra, desligou o compressor. Você está no carro, tal, quer desligar o compressor? Desligou a chavinha, cortou terra, desligou o compressor. Então, a chavinha e o pressostato trabalham em conjunto. Chavinha ligada, cilindro vazio, terrinha aqui, compressor funciona. Lembra da pinça? Acontece o lance da pinça. Chavinha desligada, desligou, cilindro cheio, desligou também. Show de bola. Agora vamos lá, papel e caneta, para vocês pegarem aqui a visão, isso na mão, papel na caneta. Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer aquela mesma lógica, expliquei aqui os componentes, agora com papel e caneta na mão. Então a gente tem aqui na frente, aqui, bem grosseiro o desenho, tá, galera? Nossa bateria, beleza? Com 2 polinhos, polo positivo e polo negativo. Então aqui polo negativo e polo positivo, certo? Bem simples para vocês entenderem aqui. Então saiu da bateria, bem curtinho o fiozinho, passa pelo nosso porta-fusível. Olha que desenho top, pessoal. Passa pelo porta-fusível e vai esse fio até lá no nosso relé. Aqui está o nosso relé, ó. Então, eu vou desenhar o relé aqui bem bonitinho aqui assim, ó. Relézinho aqui, aqui, aqui e aqui. Então, o relé tem 4 pininhos ali, certo? 4 pininhos. Que são esses pininhos qual? De baixo aqui o 30, lateral 85 e 86 e de cima 87. De cima aqui vai o nosso compressor, abreviadinho aqui como comp, beleza? De baixo aqui vem, alimenta o nosso pino 30, certo? Lembra que eu falei do jumpzinho? Um jumpzinho com fio fino para o pino 86, certo? Tanto faz, 85 e 86, mas geralmente coloco no 86. Então, o jumpzinho está feito, aqui está feito. Então, a nossa alimentação do compressor até então está aqui, está prontinho. Vocês vão analisar, basicamente é isso.
Agora faltou aqui aquela nossa outra parte, certo? Então agora vamos imaginar que aqui nesse lado daqui tá a chavezinha, ó, chavezinha liga e desliga, tá aqui ela bonitinha, beleza, ó, uma chavezinha. Uma perninha dela tá aterrada, tá no negativo, tá na lata do carro, em algum lugar na frente, embaixo do painel. Outra perninha dela vem até o nosso pressostato. Olha que bonito o pressostato que eu vou desenhar para vocês aqui. Pressostatozeiro aqui, olha aqui, a rosquinha dele aqui, tal. Então vem aqui uma perninha desse fio, liga num lado do pressostato, e outra perninha desse fio vem e vai para o nosso relé, certo? Para o nosso relé. Então, aquele sistema lógico como eu falei para vocês. O que vai comandar o relé aqui é um pulso negativo, certo? Um pulso não, desculpa, uma corrente negativa, né? Então, chave ligada, cilindro vazio, chegou aqui o negativo, compressor funciona. Chave desligada, desliga o compressor, cilindro cheio, desliga o compressor. Simples assim, bem básico. Uma questão que todo mundo me pergunta, fala assim, tá, Wellington, mas pô, eu gosto do sistema de pós-chave, acho legal, etc. Eu quero fazer. Show, cara, tudo certo. Esse aqui é o padrão que eu adotei, experiência, me incomodei com carros com pós-chave, então eu trabalho dessa maneira aqui. Você quer fazer com pós-chave? Cara, é muito simples, é tudo muito parecido, tá? Vou até virar a folha aqui para você entender o sistema de pós-chave. Mesmo esquema, tá? Lembrando que esse aqui é o esquema de pós-chave, repetindo para vocês aí, tá? Bateria, positivo aqui, negativo aqui. O nosso super porta-fusível aqui também, ó. Porta-fusível Max aqui também. Aqui vai até lá atrás no nosso o quê? No nosso relé, que tem ali seus 4 pinos. Acho que era assim, né? Acho que era assim. Tem ali seus 4 pinos. Show de bola. Tem a pequena diferença que é o seguinte, o fio que vai vir lá da frente, o 6mm, ele não vai ter jump, ele vai ligar direto ligado no 30, certo? Direto ligado no 30, pega a visão, pessoal. Sem jump, ligado diretamente no pino 30. O pino 85 você vai aterrar ele, vai ficar aqui aterrado direto na lata, direto aterrado. Você vai ter que puxar um terrinha, né, para ele ali e tal, tem que ficar aterrado direto. E o pino aqui é o compressor, standby, esperando ali alguma coisinha, show de bola, beleza? E esse cara aqui está em standby agora esperando o quê? Agora está esperando positivo, porque antes era inverso o nosso processo, ele estava alimentado direto, agora ele está aterrado, esperando aqui um pulso não, é uma corrente positiva. Então vai acontecer o quê? Aqui, imagine que isso aqui é a chave do carro, com o comutador, você pode sair aqui com o positivo da chave do carro, passa por um porta-fusível, tá, pessoal? É bom passar por um porta-fusível também, com fusível pequeno, pode ser 5 ampere aqui. Passa pela chavezinha, caso você queira ter uma chavezinha também, certo? Caso queira, caso não queira. E aí vai chegar no nosso pressostato, certo? E depois chega no relé. Beleza? Mesmo esquema. Cilindro vazio, chave ligada, chavezinha aqui, né? Carro ligado, liga o compressor. Cilindro cheio, desliga. Chave aqui, desliga. Carro desligado, desliga também. Lembrando, tá, pessoal? Que vocês podem também tirar esse pressostato aqui se quiser, tá? Pode colocar esse pressostato aqui no terra, fica no critério de vocês. Pode pegar aqui, riscar aqui, fazer esse fio direto e aqui passar aqui um pressostato aqui, ó, nesse fiozinho aqui. Então aqui, pressostato, né? Vou botar aqui, pressostato. E aqui depois aterrado a outra perna do pressostato no negativo. Show de bola? Bem simples para vocês entenderem aqui toda essa ligação. É uma parada, pessoal, aproveitando aqui que eu estou desenhando, que vale a pena salientar para vocês também, tá? Isso aqui agora é mesmo como meio que uma dica aqui, né? Que é o seguinte, aterramento, tá, galera? Aterramento eu utilizo sempre um terminal desse, né? Não uso só o fio desencapado e tal, uso um terminal desse. E vale a pena observar o seguinte, tá? A gente tem ali geralmente no nosso sistema ali compressor e gerenciamento ou central. Então são dois equipamentos que precisam de aterramento lá atrás. Eu faço aterramentos distintos, ou seja, eu pego um terminal desse aqui, ligo aqui dentro um fio, 2 fios, né, quando cabe, ou boto 2 terminais. Um terminalzinho com um fio mais fino para o nosso gerenciador e bloco e um fio mais grosso para o nosso compressor. Por que isso? Pelo seguinte sentido, pessoal, a gente tem que fazer algo com pensamento a longo prazo. Então, se der algum BO no teu compressor que chega até derreter, por exemplo, o sistema de terra, o teu bloco continua funcionando. Se tiver ar no cilindro, o teu carro vai levantar, o teu cliente consegue chegar em algum lugar com esse carro. Se for um terra só, derreteu tudo, acabou com tudo. Outro detalhe também é a interferência, tá? Geralmente nossas centrais aí, elas são transmitidas pelo RF, né? Então, o RF, quando você
compartilha esse terra do RF com o aterramento do RF com o compressor, quando ele está ligado acaba dando um boicotezinho no controle. Então por isso que é importante também fazer aterramentos distintos ali. Pessoal, espero que tenham entendido e gostado dessa parte aqui. Como eu falei até antes ali, vai ter o PDF também, que nesse PDF tem todo isso aqui um pouco mais explícito explicado para vocês. Show de bola? Tamo junto aí. É nóis, precisar da gente só chamar. É isso aí. Abraço. Valeu, valeu. Então, galera, espero que tenha gostado aí dessa parte que eu expliquei para vocês aí de como ligar, etc e tal. E vamos falar aqui algumas dicas básicas aí para você fazer uma boa elétrica na sua suspensão a ar. A dica número 1, pessoal, é ter muita paciência, certo? A gente tem que ter paciência para mexer com fio, para poder dar o acabamento certinho, para poder fazer com que isso fique em harmonia, né? Uma dica número 2 aí seria a parte de organização. Sempre organizado, a ferramenta que vai usar, tenta deixar uma mesa limpa, um espaço legal para você poder estar fazendo o trabalho. De preferência uma mesa que você consiga colocar os componentes da suspensão a ar e também as ferramentas, tudo muito próximo para você otimizar seu tempo também. Dica número 3 que eu deixo para vocês aí é a parte aí de ferramental. Sempre invistam em ferramentas aí para poder otimizar o seu tempo, né? Principalmente na parte elétrica. Quanto mais ferramentas você tiver, melhor vai ser seu tempo de execução e também a questão do acabamento e qualidade do seu serviço. Show? Pessoal, muito obrigado a todos aí que ficaram aí comigo nessa aula. Espero que eu possa ter contribuído para vocês. Eu me coloco já à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer suporte. Já também inteiro aí essa disposição aí quando o De Leon quiser fazer uma aula ao vivo, etc. Pode me chamar, eu vou fazer para vocês a aula ao vivo, explicando aí ao vivo, tirando a dúvida de vocês. Show? Muito obrigado a todos aí. Desejo muito sucesso a todos vocês nessa caminhada, seja para quem vai empreender, seja quem vai instalar no seu próprio carro. Enfim, tamo junto, abraço e é nóis. Valeu, valeu.